A chuva fina da noite anterior tinha deixado as ruas brilhando sob as luzes dos postes, e o cheiro de terra molhada subia do asfalto enquanto Joe dirigia seu sedã preto pela avenida quase vazia. Era tarde, passava das 10 da noite, e ele voltava de mais uma reunião que se estendeu além do necessário. 40 anos, dono de uma rede de concessionárias que se espalhava por 3 estados. Joe tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas ultimamente sentia um vazio que o incomodava nas horas de silêncio. Ele reduziu a velocidade ao se aproximar da Ponte Velha, aquela estrutura de concreto manchada pelo tempo que cortava o rio na parte menos valorizada da cidade. Foi então que viu uma luz fraca, alaranjada, vinda de algo que parecia um acampamento improvisado embaixo da ponte. Joe franziu a testa e desacelerou ainda mais, até parar o carro alguns metros adiante. Algo naquela cena o fez desligar o motor e simplesmente observar. Uma mulher jovem estava sentada em um banquinho de plástico rachado, na entrada do que só podia ser descrito como um abrigo de papelão e lona. Ela segurava uma criança pequena no colo, embalando-a com movimentos suaves, enquanto outra criancinha dormia enrolada em cobertores surrados ao lado dela. A mulher cantava baixinho, uma melodia que Joe não conseguia identificar, mas que tinha algo de profundamente triste e ao mesmo tempo reconfortante. Joe ficou ali, com as mãos no volante, sentindo algo apertar em seu peito. Ele tinha uma filha de 7 anos, Sofia, que dormia naquele momento em um quarto decorado, com papel de parede de princesas e uma cama em formato de castelo. Como era possível que aquela mãe e aquelas crianças estivessem ali, expostas ao frio da noite, à insegurança, à fome? Antes que pudesse pensar melhor, Joe abriu a porta do carro e desceu. O som do motor ainda esfriando fez a mulher erguer o olhar, e pela primeira vez ele viu seu rosto iluminado pela lanterna fraca que pendia de um gancho improvisado. Ela tinha 20 e poucos anos, olhos escuros e profundos, e uma beleza cansada que contava histórias de lutas silenciosas. Ela se levantou rapidamente, apertando a criança contra o peito, em posição de defesa. "Não precisa ter medo", Joe disse, levantando as mãos em um gesto de paz. "Eu só vi vocês aqui e quis saber se está tudo bem." A mulher hesitou, seus olhos percorrendo o homem de terno bem cortado, o relógio caro no pulso, o carro importado estacionado ali perto. "Estamos bem", ela respondeu, mas sua voz tremia levemente. Joe deu um passo cauteloso para mais perto. "Qual é o seu nome?" "Luana", ela disse após uma pausa. "E esses são meus filhos. Miguel tem 2 anos e Ana está com 1 ano e meio." "Luana", Joe repetiu, sentindo o nome na boca como algo importante. "Quanto tempo vocês estão morando aqui?" Luana desviou o olhar, como se a pergunta machucasse. "Alguns meses, desde que ele foi embora." "Ele?" "O pai deles", Luana disse, e sua voz ficou ainda mais baixa. "Meu marido, ele nos deixou sem nada, sem dinheiro, sem aviso. Uma manhã ele simplesmente sumiu, levou tudo o que tinha algum valor e nunca mais voltou." Joe sentiu a raiva subir, quente e urgente. Como alguém podia abandonar uma mulher e 2 crianças pequenas? "Você tentou procurar ajuda? Família, amigos?" Luana balançou a cabeça. "Não tenho família próxima. Meus pais morreram quando eu era adolescente, fui criada por uma tia que também já faleceu. E amigos, quando você fica sem dinheiro, descobre quem realmente se importa." A resposta foi ninguém. O bebê no colo dela começou a choramingar, e Luana imediatamente voltou sua atenção para a criança, sussurrando palavras de conforto. Joe olhou ao redor, para aquela estrutura precária que mal protegia do vento, para as sacolas de roupas amassadas, para a caixa de papelão que servia de mesa, e então tomou uma decisão que mudaria tudo. "Luana, olhe para mim", ele disse, esperando até que ela levantasse os olhos. "Você e suas crianças não podem continuar aqui. Isso não é seguro, não é saudável."
Eu quero ajudar. Eu não preciso de caridade, Luana respondeu, erguendo o queixo com um orgulho ferido, mas digno. Não é caridade, Joe disse firmemente. É humanidade. Eu tenho recursos, tenho espaço. Posso arranjar um lugar melhor para vocês ficarem, pelo menos até você conseguir se reorganizar. Luana o estudou por um longo momento, e Joe podia ver a batalha acontecendo por trás daqueles olhos escuros. Desconfiança contra a esperança, medo contra a necessidade desesperada de proteger seus filhos. Finalmente ela falou: "Por que você faria isso por nós? Você nem nos conhece." "Por quê?" Joe disse, e sua voz ficou mais suave. "Eu tenho uma filha. E se por algum acaso terrível ela estivesse na sua situação, eu rezaria para que alguém com condições de ajudar aparecesse. Então estou aparecendo para você." Algo quebrou no rosto de Luana. Seus olhos encheram de lágrimas que ela tentou conter, piscando rapidamente. "Eu não sei o que dizer." "Diga que sim," Joe respondeu. "Diga que vai deixar eu ajudar vocês." E ali, sob a ponte velha, com o rio sussurrando ao fundo e as estrelas escondidas pelas nuvens, Luana assentiu. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas para Joe foi como se o mundo inteiro tivesse se reajustado em seu eixo. Os dias seguintes foram um redemoinho de atividade. Joe alugou um apartamento pequeno, mas confortável em um bairro seguro, mobiliou-o com o básico necessário e garantiu que a geladeira estivesse cheia. Luana chorou quando viu o quarto das crianças, com berços novos e brinquedos coloridos espalhados pelo tapete macio. "Eu não sei como vou te pagar por isso," ela disse, segurando as mãos dele entre as suas. "Você não precisa me pagar," Joe respondeu. "Mas se quiser fazer algo, aceite uma proposta. Estou precisando de alguém para organizar o setor administrativo de uma das minhas empresas. É um trabalho honesto, com salário justo. Você estaria disposta?" Luana piscou, surpresa. Eu não tenho experiência em escritório." "Mas você tem experiência em sobreviver ao impossível," Joe disse. "E isso vale mais do que qualquer diploma. Eu posso te ensinar o resto." Foi assim que Luana começou a trabalhar para Joe, e foi assim que suas vidas começaram a se entrelaçar de maneiras que nenhum dos dois havia previsto. No começo, era apenas profissional. Luana chegava cedo, trabalhava com dedicação impressionante, aprendia rápido. Joe observava de longe, impressionado com sua inteligência e determinação. Mas aos poucos, conversas começaram a acontecer. Cafés compartilhados durante o intervalo. Histórias trocadas sobre filhos e sonhos e medos noturnos. Joe descobriu que Luana tinha estudado pedagogia antes de conhecer o ex-marido, que ela sempre sonhou em trabalhar com crianças, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. "Quando eu estava na rua com meus filhos," ela contou uma tarde, enquanto organizavam documentos no escritório, "eu via outras pessoas na mesma situação. Famílias inteiras, crianças sozinhas. E eu pensava, tem que haver uma maneira de ajudar. Tem que haver esperança para essas pessoas." "E você acha que ainda pode fazer algo assim?" Joe perguntou, genuinamente curioso. "Um dia," Luana disse, seus olhos ganhando um brilho sonhador. "Quando eu estiver estável o suficiente, gostaria de abrir um lugar onde crianças de rua possam ficar, onde tenham comida, educação, carinho. Um orfanato, talvez. Ou uma ONG que ajude não só crianças, mas adultos também. Moradores de rua merecem dignidade." Joe ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Quantas pessoas, depois de passar pelo que Luana passou, teriam energia ou vontade de ajudar outros? A maioria estaria focada apenas em reconstruir a própria vida, em garantir segurança para si mesma. Mas ali estava ela, já pensando em estender a mão para quem ainda sofria. Foi naquele momento que Joe percebeu, ele não estava apenas admirando Luana, ele estava se apaixonando por ela.
A percepção o pegou desprevenido. Ele tinha tido relacionamentos depois do divórcio, mas nada sério, nada que tocasse aquele lugar profundo dentro dele que havia ficado adormecido. Com Luana era diferente. Ela o fazia querer ser melhor, fazer mais, alcançar além do lucro e das transações comerciais. Ela o fazia lembrar que havia coisas mais importantes do que balanços financeiros. Mas Joe era cauteloso. Luana tinha passado por um trauma recente, estava reconstruindo sua vida do zero. A última coisa que ele queria era pressioná-la ou fazê-la sentir que devia algo a ele por causa da ajuda que havia oferecido. Então ele guardou seus sentimentos, permitindo que apenas a amizade florescesse entre eles. Luana, por sua vez, lutava com emoções confusas. Joe tinha sido seu salvador em um momento de desespero absoluto e ela era profundamente grata. Mas havia algo mais, algo que fazia seu coração acelerar quando ele entrava na sala, algo que a fazia sorrir sem motivo quando lembrava de suas conversas. Seria possível estar se apaixonando? Ou era apenas gratidão confundida com afeto romântico? 3 meses se passaram. Miguel começou a chamar Joe de tio Joe, e Ana, que mal começava a falar, balbuciava Jojo sempre que o via. Sofia, a filha de Joe, conheceu Luana e as crianças em uma tarde de domingo, quando Joe organizou um piquenique no parque. A menina de 7 anos, esperta e observadora, ficou encantada com Miguel e Ana, e Luana tratou Sofia com uma ternura que fez o coração de Joe apertar. Você é muito bom com crianças, Joe comentou enquanto assistiam as 3 crianças brincarem na grama. Eu sempre quis ter muitos filhos, Luana disse, um sorriso triste tocando seus lábios. Antes de tudo desmoronar, eu sonhava com uma família grande, cheia de risadas e bagunça. Agora, só quero garantir que Miguel e Ana tenham uma vida melhor do que eu tive. Eles vão ter, Joe disse com convicção. Você está construindo isso para eles todos os dias. Luana virou para olhá-lo, e por um momento algo passou entre eles. Uma corrente elétrica, uma compreensão silenciosa, uma possibilidade suspensa no ar. Joe quase se inclinou para mais perto, quase deixou seus lábios encontrarem os dela. Mas então Sofia gritou pedindo ajuda para alcançar a bola presa em uma árvore, e o momento se desfez. Naquela noite, Joe levou Sofia de volta para a casa da ex-mulher, Mariana. Eles tinham um acordo de guarda compartilhada que funcionava surpreendentemente bem, em grande parte porque haviam decidido permanecer amigos depois do divórcio. Não havia mais amor romântico entre eles, mas havia respeito e carinho genuíno. Você está diferente, Mariana comentou enquanto preparava um chá na cozinha, depois que Sofia foi para o quarto. Mais leve. O que está acontecendo? Joe hesitou, mas Mariana sempre foi boa em ler pessoas, especialmente ele. Conheci alguém, ele admitiu finalmente. Os olhos de Mariana brilharam com interesse. Conte. E Joe contou, sobre a noite em que encontrou Luana debaixo da ponte, sobre como ele ajudou a mudar a vida dela, sobre como seus sentimentos tinham evoluído ao longo dos meses. Mariana ouviu tudo em silêncio, e quando ele terminou, ela sorriu calorosamente. Joe, você merece ser feliz, ela disse, tocando seu braço. E pelo jeito que você fala dela, essa Luana é especial. Não deixe o medo te impedir de ir atrás disso. E se eu estragar tudo? Joe perguntou, vocalizando o medo que o mantinha acordado à noite. E se ela não sentir o mesmo? E se isso complicar a vida dela ainda mais? Ou, Mariana disse suavemente, e se você estiver perdendo a chance de algo maravilhoso por não ter coragem de arriscar? A vida já é complicada, Joe. Às vezes vale a pena complicar um pouco mais por amor. Suas palavras ficaram ecoando na cabeça de Joe enquanto ele dirigia para casa. Talvez Mariana estivesse certa. Talvez fosse hora de ser honesto sobre seus sentimentos. Mas antes que pudesse agir sobre essa decisão, algo aconteceu que mudaria completamente o rumo das coisas. Era uma sexta-feira à tarde, quando o telefone de Luana tocou no escritório.
Joe estava em uma reunião na sala ao lado e ouviu sua voz através da parede fina. Primeiro surpresa, depois confusa, depois furiosa. Quando ele terminou sua reunião e saiu, encontrou Luana pálida, as mãos tremendo enquanto segurava o celular. O que foi? Joe perguntou, imediatamente preocupado. Era ele. Luana sussurrou. Rodrigo, o pai das crianças. Ele ligou. Joe sentiu um frio percorrer sua espinha. O que ele queria? Ele disse que quer ver os filhos, que tem direito de vê-los. Luana levantou os olhos para Joe, e ele podia ver o medo ali. Joe, ele nos abandonou, deixou a gente morrer de fome na rua. E agora ele volta como se nada tivesse acontecido? Você não precisa deixá-lo ver as crianças, Joe disse firmemente. Ele perdeu esse direito quando abandonou vocês. Mas ele é o pai deles, Luana disse, a voz quebrando. E se ele brigar na justiça? E se ele... Ei, Joe interrompeu, segurando seus ombros gentilmente. Nós vamos lidar com isso juntos, está bem? Você não está sozinha, não mais. Mas Joe não podia prever o quão complicadas as coisas estavam prestes a ficar. Porque Rodrigo não estava voltando por amor paternal ou remorso. Ele estava voltando com um plano que envolvia mentiras, manipulação e a destruição cuidadosa da vida que Luana tinha trabalhado tão duro para reconstruir. E aquele telefonema era apenas o começo de uma tempestade que testaria tudo o que Joe e Luana estavam construindo, juntos e separados. Aquela noite, depois que Luana foi para casa com as crianças, Joe ficou acordado até tarde em seu apartamento, pensando. Ele sabia que dias difíceis viriam. Sabia que Rodrigo representava uma ameaça não apenas para a paz de Luana, mas potencialmente para o futuro deles. Mas ele também sabia, com uma certeza que surpreendeu sua própria mente racional, que ele lutaria por Luana. Lutaria pelo direito dela de ser feliz, de criar seus filhos em paz, de realizar seus sonhos, de ajudar outros. Porque em algum momento entre aquela primeira noite sob a ponte e este momento agora, Joe tinha percebido algo fundamental. Ele não estava apenas ajudando Luana por bondade ou obrigação moral. Ele estava investindo em um futuro que ele secretamente esperava poder compartilhar com ela. Um futuro onde eles pudessem ser mais do que empregador e empregada, mais do que amigos. Um futuro onde aquele quase beijo no parque pudesse finalmente se realizar. Mas primeiro, eles teriam que sobreviver à tempestade que Rodrigo estava prestes a trazer. E Joe tinha o pressentimento de que seria a batalha mais difícil de sua vida. Não pelos negócios ou dinheiro que ele tinha, mas pela primeira vez em muito tempo, pelo seu coração. A semana seguinte trouxe uma tensão que pairava no ar como nuvem de tempestade. Luana tentava manter a rotina normal, levando as crianças para a creche que Joe havia ajudado a pagar, indo trabalhar, sorrindo quando necessário. Mas Joe via através da fachada. Ele notava como ela olhava por cima do ombro ao sair do prédio, como verificava o telefone obsessivamente, como seus olhos perdiam o foco no meio de conversas. Rodrigo não ligou novamente naquela semana, e a espera era quase pior que o confronto. Joe contratou discretamente um advogado especializado em direito de família, pedindo que ele revisasse a situação de Luana e preparasse uma estratégia caso Rodrigo tentasse algo legalmente. O advogado, um homem experiente chamado Dr. Farias, foi direto ao ponto. Se ele abandonou a família sem prover sustento, temos bases sólidas para contestar qualquer pedido de guarda, explicou Farias em uma reunião que incluiu Joe e Luana. Mas precisamos de evidências. Fotos de quando vocês moravam na rua, testemunhas que possam confirmar o abandono, registros de tentativas de contato que ele ignorou. Luana estremeceu ao lembrar daqueles dias sob a ponte. Eu tenho algumas fotos no celular. Tirei para... não sei, para lembrar de onde vim, para nunca esquecer o quanto precisava lutar pelos meus filhos. Isso é excelente, Farias disse. Guarde tudo. Qualquer mensagem, qualquer comprovante. Vamos precisar.
Quando saíram do escritório do advogado, Luana estava visivelmente abalada. Joe sugeriu que tomassem um café antes de voltar para o trabalho, e ela aceitou com um aceno cansado. Sentaram em uma cafeteria pequena e acolhedora, com plantas penduradas nas janelas e o cheiro reconfortante de pão fresco no ar. "Eu odeio isso", Luana disse de repente, mexendo o açúcar no café sem realmente beber. "Odeio que ele ainda tenha esse poder sobre mim. Que mesmo depois de tudo que fez, eu ainda tenha que me preocupar com o que ele pode fazer." "Ele não tem poder sobre você", Joe disse firmemente. "Você é forte, Luana. Mais forte do que ele jamais será. Ele é um covarde que fugiu quando as coisas ficaram difíceis. Você ficou e lutou." Luana finalmente olhou para ele, e seus olhos estavam úmidos. "Às vezes eu não me sinto forte. Às vezes eu acordo no meio da noite e entro em pânico, achando que tudo isso é um sonho e que vou acordar de volta debaixo daquela ponte." Sem pensar, Joe estendeu a mão e segurou a dela sobre a mesa. "Não é um sonho, é real. E eu estou aqui. Não vou deixar nada de ruim acontecer com você ou com as crianças." O toque dele era quente, sólido, real. Luana sentiu algo se derreter dentro do peito, aquele medo constante cedendo um pouco sob o peso da presença dele. "Por que você faz isso, Joe? Por que se importa tanto?" Joe hesitou, e por um momento Luana pensou que ele fosse confessar algo importante. Mas então ele apenas apertou a mão dela e disse: "Porque você merece que alguém se importe." Simples assim. Não era totalmente a verdade, mas também não era mentira. E naquele momento foi suficiente. O domingo chegou ensolarado e quente, e Joe teve uma ideia. Ele ligou para Mariana pela manhã. "O que você acha de levarmos as crianças para a praia hoje? Sofia, Miguel e Ana. Fazer um dia divertido para todo mundo." Mariana pareceu surpresa, mas satisfeita. "Você quer que eu conheça a Luana?" "Seria bom se vocês se conhecessem", Joe admitiu. "Sofia adora ela. E eu acho que vocês duas se dariam bem. Então vamos." Mariana disse com aquele jeito prático que Joe sempre admirou. "Preciso conhecer a mulher que tem meu ex-marido andando nas nuvens." Quando Joe propôs o passeio para Luana, ela ficou nervosa. "Sua ex-esposa? Joe, eu não sei se isso é uma boa ideia. E se ela não gostar de mim? E se achar que não sou boa o suficiente para estar perto de Sofia?" "Mariana não é assim", Joe garantiu. "Ela é uma das pessoas mais abertas e gentis que conheço. Foi por isso que nos casamos, e é por isso que conseguimos ser amigos depois. Confie em mim." E assim, naquela tarde, os 7 se encontraram na praia. Sofia chegou correndo quando viu Miguel e Ana, já os tratando como velhos amigos. Mariana saiu do carro usando um vestido leve e óculos escuros, e Luana sentiu um aperto no estômago. Ela era bonita, elegante, confiante. Tudo que Luana não se sentia sendo. Mas então Mariana sorriu, um sorriso genuíno e caloroso, e estendeu a mão. "Você deve ser Luana. Joe me contou muito sobre você. É um prazer conhecer finalmente." "O prazer é meu", Luana conseguiu dizer, apertando a mão dela. "E esses devem ser Miguel e Ana." Mariana continuou, agachando-se para ficar na altura das crianças. "Oi, lindezas. Querem brincar na areia com a Sofia?" As crianças, tímidas no começo, logo foram conquistadas pelo jeito gentil de Mariana. Em poucos minutos, os 3 estavam construindo castelos de areia enquanto os adultos montavam a barraca e estendiam toalhas. "Então", Mariana disse casualmente enquanto passava protetor solar nos braços, "Joe me disse que você trabalha com ele agora. Como está sendo?" "É desafiador", Luana admitiu, "mas eu gosto. Estou aprendendo muito. Joe é um ótimo professor, muito paciente." Mariana sorriu, aquele sorriso sabido que fez Luana corar. "Ele é mesmo. E também é teimoso, workaholic, e tem mania de querer resolver os problemas de todo mundo. Mas o coração dele está no lugar certo." "Eu percebi", Luana disse suavemente.
As duas mulheres ficaram em silêncio confortável por um momento, observando Joe brincar com as crianças na beira da água, erguendo cada uma delas sobre as ondas enquanto elas gritavam de alegria. Ele é feliz com você por perto, Mariana disse de repente. Mais feliz do que eu vi ele ser em anos. Luana não soube o que responder a isso, então apenas observou Joe, seu coração fazendo aquela coisa estranha que tinha virado hábito ultimamente. Ele parecia diferente ali, longe do escritório e dos ternos formais. De bermuda e camiseta, rindo sem reservas, ele parecia mais jovem, mais leve. Você também parece feliz perto dele, Mariana acrescentou. E havia algo gentil em sua voz, algo que parecia uma permissão ou uma bênção. Antes que Luana pudesse responder, Sofia veio correndo, respingando areia por toda parte. Mamãe, podemos comprar picolé, por favor? Claro, amor, Mariana disse, pegando a carteira. Luana, vem comigo? Deixamos os homens tomando conta dos pequenos. Enquanto caminhavam até o carrinho de picolé no calçadão, Mariana pegou Luana de surpresa ao dizer: Eu sei que deve ser estranho para você conhecer a ex-mulher do Joe, mas eu quero que saiba uma coisa. Eu e Joe não deu certo como casal, mas ele é uma pessoa maravilhosa, e se há alguém que merece ser feliz, é ele. Você também, pelo que Joe me contou do que passou. Ele contou? Luana perguntou, surpresa. Contou. E eu admiro sua força, Luana. Criar 2 filhos sozinha, passar por tudo que passou e ainda conseguir reconstruir. Isso exige uma coragem que poucas pessoas têm. Lágrimas inesperadas picaram os olhos de Luana. Obrigada. Isso significa muito. E quero que saiba outra coisa. Mariana continuou. Se você e Joe decidirem, bem, seguir adiante com o que quer que esteja acontecendo entre vocês, tem meu apoio. Sofia adora você e suas crianças. Seria lindo ver nossos filhos crescerem juntos. O coração de Luana bateu mais rápido. Eu não sei se há algo acontecendo entre nós. Quero dizer, ele tem sido tão bom comigo, mas não sei se ele sente. Oh, meu bem, Mariana riu suavemente. Confie em mim. Ele sente. Joe nunca foi bom em esconder seus sentimentos, não de quem realmente presta atenção. A questão é, você sente também? Luana olhou para trás, para a praia onde Joe ainda brincava com as crianças, agora enterrando os pés de Miguel na areia, enquanto o menino ria histericamente. Eu acho que sim, ela sussurrou. Mas tenho medo. Medo é normal, Mariana disse, tocando o braço dela, especialmente depois de ser machucada. Mas não deixe o medo roubar algo que pode ser lindo. Joe não é como seu ex, ele não vai te machucar. Aquela noite, depois de deixarem Mariana e Sofia em casa, e Joe levar Luana e as crianças de volta ao apartamento, Miguel e Ana adormeceram instantaneamente, exaustos pelo dia na praia. Luana os colocou nas camas, beijou suas testas mornas de sol e voltou para a sala onde Joe esperava. Quer um chá? Ela ofereceu. Adoraria. Eles se sentaram no sofá pequeno, cada um com uma caneca nas mãos, e o silêncio entre eles era cheio de coisas não ditas. Finalmente, Luana reuniu coragem. Mariana é incrível. Agora entendo por que vocês conseguiram manter a amizade. Ela gostou muito de você também, Joe disse. Mandou mensagem depois dizendo que eu seria louco se não... Ele parou, como se percebesse que estava prestes a dizer demais. Se não o quê? Luana pressionou, seu coração acelerando. Joe colocou a caneca na mesinha de centro e se virou para ela. Luana, eu preciso te contar uma coisa. E você pode me mandar embora depois, e eu vou entender, mas eu preciso ser honesto. O que é? Ela perguntou, embora parte dela já soubesse. Eu estou apaixonado por você, Joe disse, as palavras saindo em um suspiro. Acho que estou desde aquela primeira noite sob a ponte, quando vi você cantando para suas crianças com todo aquele amor, mesmo em meio ao desespero. E eu sei que o timing é terrível, com o Rodrigo voltando e tudo mais, mas eu não consigo mais guardar isso. Você me faz querer ser melhor.
me faz querer construir algo real, algo duradouro. E se você não sentir o mesmo, tudo bem, não vai mudar nada entre nós, eu prometo. Mas eu precisava que você soubesse. Luana ficou paralisada, processando cada palavra. Seu primeiro instinto foi negar, dizer que era muito cedo, que ela ainda estava se recuperando, que não podia arriscar o que tinha agora. Mas então lembrou das palavras de Mariana. Não deixe o medo roubar algo que pode ser lindo. Joe, ela disse, sua voz tremendo, eu também sinto algo por você. Algo grande e assustador e maravilhoso. Mas tenho tanto medo de estragar tudo. Você me deu tanto, salvou minha vida e a vida dos meus filhos. E se isso entre nós não der certo? E se eu te decepcionar? Você não vai, Joe disse, pegando a mão dela. E mesmo se as coisas não derem certo, mesmo que tentemos e não funcione, pelo menos tentamos. Pelo menos não ficamos imaginando o que poderia ter sido. Luana olhou para aquelas mãos unidas, grandes e fortes, segurando as dela, e sentiu algo se decidir dentro do peito. Então vamos tentar, ela sussurrou. Joe sorriu, aquele sorriso que iluminava seu rosto inteiro, e lentamente, dando a ela todo o tempo para recuar, inclinou-se para a frente. O beijo foi suave, tentativo, cheio de promessa e possibilidade. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então isso significa que estamos namorando? Joe perguntou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez o coração de Luana derreter. Acho que sim, ela disse, rindo baixinho. Mas vamos devagar, ok? Pelas crianças, mas também por nós. Devagar é perfeito, Joe concordou. E assim começou uma nova fase. Eles mantiveram o relacionamento discreto no começo, especialmente no trabalho, mas aos poucos permitiram que ele florescesse. Jantares depois do trabalho, passeios de fim de semana com as crianças, conversas longas tarde da noite sobre sonhos e medos e esperanças. Joe conheceu o lado mais profundo de Luana, suas inseguranças sobre ser boa o suficiente, suas ambições de fazer diferença no mundo. Luana conheceu o lado mais suave de Joe, sua solidão escondida por trás do sucesso, seu desejo de construir algo mais significativo do que apenas riqueza. Mas a felicidade deles estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum dos dois esperava, porque 2 semanas depois daquela primeira conversa honesta, Rodrigo apareceu. Não por telefone desta vez, mas pessoalmente. Era uma quinta-feira à tarde, quando Luana saiu do escritório e encontrou um homem encostado no carro dela, alto, moreno, com aquele sorriso fácil que um dia a fez apaixonar e que agora só causava náusea. Rodrigo. Oi, Lu, ele disse, usando o apelido que costumava ser carinhoso e agora soava como veneno. Faz tempo. Luana parou no meio da calçada, seu coração disparando. O que você está fazendo aqui? Vim ver você, ver nossos filhos. Ele falou com tanta naturalidade, como se não tivesse desaparecido por meses, deixando-o sem nada. Você não tem direito, Luana disse, forçando firmeza em sua voz. Você nos abandonou. Foi um mal-entendido, Rodrigo disse, empurrando-se do carro e dando um passo em direção a ela. Eu estava passando por um momento difícil, precisava de espaço. Mas agora estou melhor e quero voltar para minha família. Não, Luana disse, recuando. Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo esteja como antes. Você nos deixou morrer de fome, Rodrigo. Seu filho chorava de fome e você não estava lá. Algo perigoso brilhou nos olhos dele. Ouvi dizer que você arranjou um novo papai para eles, um ricaço que está bancando vocês. Isso é o que você é agora, Lu. Uma interesseira? A raiva queimou na garganta de Luana. Sai daqui. Agora. Ou o quê? Rodrigo desafiou. Vai chamar seu namoradinho rico? Olha, Lu, eu sei que você acha que tem uma vida nova agora, mas essas crianças são minhas. Tenho direitos. E vou exercê-los. Foi quando Joe saiu do prédio.
Ele tinha visto Luana conversando com um homem estranho da janela e desceu imediatamente. Algum problema aqui? Rodrigo o avaliou de cima a baixo, e seu sorriso ficou mais cruel. Então é você, o príncipe encantado que roubou minha família. Você abandonou sua família, Joe disse, sua voz perigosamente calma. Não tem direito de estar aqui assediando Luana. Assediando? Rodrigo riu. Estou conversando com a mãe dos meus filhos. Mas interessante como você age como se ela fosse sua propriedade. Será que ela sabe o tipo de homem que você realmente é? Vá embora, Joe disse. Agora. Rodrigo levantou as mãos em falsa rendição. Calma, calma. Estou indo. Mas isso não acabou, Lu. Vou ver meus filhos, com ou sem sua permissão. E vou te mostrar quem você realmente escolheu. Ele saiu, deixando um rastro de tensão e ameaça. Luana estava tremendo e Joe imediatamente a envolveu em seus braços. Está tudo bem. Ele não vai tocar em você ou nas crianças. Mas enquanto Joe a confortava, não podia saber que Rodrigo já estava planejando seu próximo movimento. Um movimento que envolveria mentiras cuidadosamente construídas, evidências falsas e uma campanha calculada para destruir não apenas Luana, mas também Joe. Porque Rodrigo não tinha voltado por amor ou remorso. Ele tinha voltado porque ouviu que Luana estava com um homem rico, e onde havia dinheiro, havia oportunidade. As semanas seguintes foram um teste de resistência para Luana e Joe. Rodrigo não estava apenas fazendo ameaças vazias, ele estava montando um ataque sistemático e calculado. Começou sutilmente, com publicações em redes sociais, mostrando fotos antigas dele com as crianças quando eram bebês, legendas emotivas sobre saudades dos meus filhos e lutando para ver meu sangue. Pessoas que não conheciam a história verdadeira começaram a comentar, oferecendo apoio, chamando Luana de cruel por afastar um pai de seus filhos. Mas isso era apenas o começo. Rodrigo procurou um advogado, não qualquer advogado, mas um conhecido por táticas agressivas em casos de guarda. Dr. Mendes era um homem corpulento com voz de trovão e reputação de vencer casos impossíveis através de intimidação e manipulação de narrativas. Juntos, eles começaram a construir um caso que pintava Luana como uma mãe negligente que havia trocado o bem-estar dos filhos por luxo e dinheiro. Joe estava em uma reunião quando o Dr. Farias ligou, a urgência clara em sua voz. Precisamos conversar imediatamente. Rodrigo entrou com pedido de guarda compartilhada e está fazendo acusações sérias. Uma hora depois, Joe e Luana estavam sentados no escritório de Farias, lendo os documentos que pareciam veneno impresso em papel. Rodrigo alegava que Luana estava vivendo com Joe sem serem casados, expondo as crianças a um ambiente moralmente questionável. Dizia que ela estava mais interessada em aproveitar a vida de luxo do que em cuidar dos filhos, deixando-os em creches período integral enquanto trabalhava. Acusava Joe de tentar comprar uma família pronta, usando seu dinheiro para afastar as crianças do pai biológico. Isso é ridículo, Luana disse, sua voz quebrando. Eu não moro com o Joe. As crianças ficam na creche porque eu preciso trabalhar para sustentá-las. E ele me abandonou, nos deixou na rua. Eu sei, Farias disse calmamente, e temos evidências disso. Mas Rodrigo está sendo inteligente. Ele está usando o fato de Joe ter recursos financeiros contra vocês, pintando isso como manipulação. E está explorando preconceitos sociais sobre relacionamentos e papéis de gênero. O que fazemos? Joe perguntou, sentindo raiva ferver dentro dele. Continuamos documentando tudo. Provamos que as crianças estão bem cuidadas, felizes, saudáveis. Mostramos que Rodrigo abandonou a família sem justificativa, mas vocês precisam estar preparados. Isso vai ficar feio antes de melhorar. Farias estava certo. Nas semanas seguintes, Rodrigo intensificou seus ataques. Ele começou a aparecer na creche das crianças, sempre com presentes caros e celular na mão, gravando vídeos para as redes sociais.
Papai veio ver vocês, ele dizia com voz melosa, enquanto Miguel e Ana, confusos e assustados com aquele estranho que dizia ser seu pai, choravam querendo ir embora. A diretora da creche ligou para Luana depois do terceiro incidente. Sinto muito, mas não podemos permitir que ele continue perturbando as outras crianças. Você precisa resolver essa situação legalmente, ou teremos que pedir que encontre outro lugar para os pequenos. Luana chorou no ombro de Joe aquela noite, depois de colocar as crianças para dormir. Ele está destruindo tudo, tudo que construímos, tudo que conquistamos. E o pior é que as pessoas estão acreditando nele. Olhe os comentários nas redes sociais. Joe pegou o celular dela e leu. Comentários chamando Luana de interesseira, de mãe desnaturada, dizendo que ela havia trocado o pai verdadeiro dos filhos por um homem rico. Alguns até sugeriam que ela estava usando as crianças para extorquir dinheiro de Joe. A raiva que ele sentiu foi tão intensa que ele teve que respirar fundo várias vezes antes de poder falar. Não ligue para essas pessoas. Elas não conhecem você, não conhecem a verdade. Vamos provar tudo no tribunal. Mas então Rodrigo jogou sua carta mais suja. Ele criou contas falsas nas redes sociais e começou a espalhar rumores de que Joe tinha um histórico de relacionamentos abusivos, que Mariana havia se divorciado dele por violência doméstica, que ele estava usando seu poder financeiro para controlar Luana. As mentiras eram absurdas, facilmente desmentíveis, mas o dano estava feito. Pessoas começaram a questionar, a duvidar. Foi Mariana quem tomou a iniciativa de combater isso. Ela fez um vídeo nas redes sociais, sentada em sua sala, Sofia brincando ao fundo, falando calmamente, mas com firmeza sobre a verdade. Meu nome é Mariana, sou a ex-esposa de Joe. Estou vendo mentiras sendo espalhadas sobre ele e não posso ficar calada. Joe nunca foi violento, nunca foi controlador. Nosso casamento terminou por incompatibilidade, mas ele é um pai maravilhoso para nossa filha e um homem de integridade. Conheço Luana e suas crianças e posso testemunhar que elas são bem cuidadas e amadas. Não deixem que mentiras destruam pessoas boas. O vídeo viralizou com milhares de compartilhamentos. Muitas pessoas começaram a questionar a narrativa de Rodrigo, mas ele não desistiu. Em vez disso, escalou ainda mais. Uma noite, Joe recebeu uma ligação de um jornalista de um site sensacionalista. Gostaríamos de sua declaração sobre as acusações de que você está usando menores de idade para fins publicitários sem autorização dos pais. Do que você está falando? Joe perguntou, completamente confuso. Rodrigo Silva forneceu evidências de que você está usando imagens de seus filhos em materiais de marketing de suas empresas sem consentimento paterno. Isso pode configurar exploração infantil. Joe sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele nunca havia usado fotos das crianças em nada relacionado ao trabalho. Mas quando o jornalista enviou as evidências, Joe viu fotos que ele havia tirado em passeios privados, digitalmente alteradas para parecerem estar em panfletos e sites de suas empresas. Eram falsificações óbvias para qualquer especialista, mas para o público geral, pareciam reais. Isso é uma armação, Joe disse, tentando manter a calma. Essas imagens foram manipuladas. Eu nunca usaria crianças para fins comerciais, especialmente os filhos da Luana. Então você nega as acusações? Completamente. E vou processar por difamação qualquer veículo que publique essas mentiras. A ameaça funcionou para alguns, mas o estrago estava feito. Clientes começaram a questionar, alguns contratos foram suspensos até que a situação fosse esclarecida. Joe via seu império comercial, construído com anos de trabalho duro, ser abalado por mentiras de um homem movido por ganância e vingança. Em meio a todo esse caos, Luana estava chegando ao limite. Ela mal dormia, constantemente preocupada com o próximo ataque de Rodrigo. Miguel começou a fazer xixi na cama novamente, algo que não acontecia desde que saíram da rua. Ana ficava grudada nela o tempo todo, chorando sempre que Luana tentava sair de vista.
As crianças sentiam a tensão mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Uma tarde, Luana estava no escritório, tentando focar no trabalho, quando recebeu uma ligação da assistente social, designada para avaliar a situação familiar. Gostaria de agendar uma visita ao seu apartamento para verificar as condições de vida das crianças. É procedimento padrão em casos de disputa de guarda. Claro, Luana disse, embora seu estômago apertasse. Quando seria conveniente? Amanhã às 3 da tarde. Luana passou aquela noite limpando o apartamento que já estava limpo, organizando documentos, preparando evidências de que seus filhos eram bem cuidados. Joe veio ajudá-la, trazendo pizza para o jantar porque ela estava nervosa demais para cozinhar. Vai dar tudo certo, ele disse, segurando seus ombros enquanto ela dobrava e redobrava a mesma toalha pela 5ª vez. A assistente social vai ver que as crianças são felizes e saudáveis. Vai ver a verdade. E se não ver? Luana sussurrou, os olhos enchendo de lágrimas. E se Rodrigo conseguir o que quer? E se eu perder meus filhos, Joe? Eu não sobreviveria a isso. Joe a puxou para um abraço apertado. Não vai perder. Vou fazer tudo ao meu alcance para garantir isso. Tudo. A visita da assistente social foi tensa, mas passou bem. A mulher, uma senhora de meia idade com olhos gentis, mas profissionais, fez perguntas, observou as crianças brincando, inspecionou os quartos. Ela fez anotações em sua prancheta, expressão neutra que não revelava nada. As crianças parecem bem adaptadas, ela comentou finalmente. O apartamento é adequado, limpo, seguro. Você trabalha período integral? Sim, Luana confirmou. Mas as crianças ficam em uma creche excelente durante o dia e eu passo todas as noites e fins de semana com elas. E o senhor Joe, a assistente social disse, consultando suas notas. Ele mora aqui? Não, Luana disse firmemente. Ele tem seu próprio apartamento. Somos namorados, mas mantemos residências separadas. Mas ele está frequentemente presente. Sim, ele se importa com as crianças, passa tempo com elas. É um modelo positivo em suas vidas. A assistente social fez mais algumas anotações. Entendo. Farei meu relatório baseado no que observei hoje. Obrigada pela cooperação. Depois que ela saiu, Luana desabou no sofá, exausta. Será que foi bom o suficiente? Foi mais que bom, Joe assegurou. Ela viu a verdade. Agora é esperar. Mas enquanto esperavam, Rodrigo não parava. Ele descobriu onde ficava o escritório de Joe e começou a aparecer lá, causando cenas, gritando acusações no saguão, sendo filmado por cúmplices que depois publicavam os vídeos editados para fazê-lo parecer a vítima. A gota d'água foi quando ele apareceu na escola de Sofia. Mariana ligou para Joe, visivelmente abalada. Ele estava aqui, Joe, na frente da escola da Sofia, distribuindo panfletos com mentiras sobre você para os outros pais, dizendo que você é perigoso, que manipula mulheres vulneráveis. A diretora teve que chamar a segurança. Ele fez o quê? Joe sentiu a raiva explodir. Mexer com ele era uma coisa, mexer com Luana era outra, mas envolver Sofia, uma criança inocente que nada tinha a ver com a situação, era inaceitável. Estou indo aí, ele disse. Agora. Joe, não. Mariana alertou. Não faça nada impulsivo. É exatamente o que ele quer, que você perca o controle para ele ter mais material contra você. Joe respirou fundo, forçando-se a acalmar. Mariana estava certa. Ele não podia deixar Rodrigo ditar suas ações. Você está certa. Vou ligar para o Farias, ver o que podemos fazer legalmente. Dr. Farias conseguiu uma ordem de restrição temporária, proibindo Rodrigo de se aproximar da escola de Sofia, do escritório de Joe e da creche das crianças. Mas Rodrigo apenas mudou de tática. Ele começou a enviar cartas para os investidores de Joe, clientes importantes, parceiros de negócio, sempre plantando sementes de dúvida. Vocês sabem com quem estão fazendo negócio.
Sabem o tipo de homem que ele realmente é. Foi durante esse período difícil que aconteceu algo inesperado e bonito. A comunidade ao redor de Luana e Joe começou a se mobilizar. Funcionários da empresa de Joe, que trabalhavam com ele há anos e conheciam seu caráter, começaram a publicar testemunhos de apoio. Clientes leais que haviam sido bem tratados por anos fizeram questão de renovar contratos e expressar confiança. E mais surpreendente, pessoas que Luana havia conhecido brevemente durante seu tempo nas ruas começaram a aparecer. Uma mulher chamada Dona Rosa, que costumava dividir comida com Luana quando ambas estavam sem teto, procurou o Dr. Farias. Eu estava lá quando aquele homem abandonou ela e as crianças. Vi tudo. Ele levou até as roupas dos bebês, deixou eles com nada. Quero testemunhar se precisar. Outros vieram. Um homem que trabalhava em um mercado próximo e às vezes dava leite para as crianças. Um policial que havia encontrado Luana várias vezes durante rondas noturnas e sempre se preocupava com a segurança deles. Pessoas que Luana nem sabia que haviam notado sua existência estavam aparecendo para defendê-la. Você tocou mais vidas do que imagina, Joe disse quando mais uma pessoa ofereceu testemunho. As pessoas veem bondade, Luana. Veem verdade e querem proteger isso. Mas talvez o momento mais tocante tenha sido quando Sofia, com seus 7 anos de sabedoria, decidiu tomar uma atitude. Ela desenhou um cartaz enorme com giz de cera, mostrando ela, Miguel e Ana de mãos dadas, com corações e estrelas ao redor. Embaixo, em sua letra infantil cuidadosa, escreveu: famílias são feitas de amor, não de mentiras. Mariana tirou uma foto e publicou nas redes sociais com a legenda: da boca das crianças vem a verdade. Minha filha entende o que alguns adultos parecem ter esquecido. Família é sobre amor, não sobre sangue ou dinheiro. Apoio meu ex-marido Joe, apoio Luana. E especialmente apoio essas 3 crianças lindas que merecem paz e felicidade. O post viralizou, com milhares de compartilhamentos e comentários de apoio. E pela primeira vez em semanas, Luana sentiu esperança genuína. Eles não estavam sozinhos nessa luta. Tinham pessoas ao seu redor que acreditavam neles, que viam através das mentiras de Rodrigo, que estavam dispostas a lutar ao lado deles. A audiência preliminar estava marcada para dali a 2 semanas. Seria o primeiro confronto real no tribunal, onde ambos os lados apresentariam seus casos iniciais. Dr. Farias estava confiante, mas cauteloso. Temos um caso forte, mas nunca subestime um adversário desesperado. Rodrigo vai tentar algo na última hora, tenho certeza. E ele tentou. Na noite antes da audiência, Rodrigo publicou um vídeo lágrimas nos olhos, voz quebrada, implorando justiça. Só quero ver meus filhos, só quero ser pai. Mas um homem rico está usando seu poder para me afastar deles. A justiça favorece quem tem dinheiro, ou favorece o que é certo? Era manipulativo, bem produzido, projetado para provocar reação emocional. E funcionou com parte do público. Mas aqueles que conheciam a verdade, aqueles que estavam ao lado de Luana e Joe, permaneceram firmes. Naquela noite, Joe ficou acordado até tarde, Luana dormindo inquieta em seu ombro no sofá. Ele olhou para ela, para aquela mulher que havia mostrado tanta força diante de adversidades impossíveis, e fez uma promessa silenciosa. Não importava o que custasse, não importava quanto tempo levasse, ele protegeria ela e suas crianças. Porque em algum momento entre aquela primeira noite sob a ponte e este momento agora, eles haviam se tornado sua família. Não oficial, não legal ainda, mas no coração, onde realmente importava. E enquanto a cidade dormia ao redor deles, Luana mexeu-se levemente, murmurando algo ininteligível antes de se aconchegar mais perto. Joe beijou sua testa suavemente, permitindo-se imaginar, apenas por um momento, um futuro onde tudo isso fosse apenas uma memória distante. Um futuro onde eles pudessem simplesmente ser felizes, sem lutas, sem mentiras, sem medo.
Um futuro que ele estava determinado a construir, não importava quantas batalhas tivessem que vencer primeiro. A sala do tribunal era menor do que Luana imaginou, mas de alguma forma isso a fazia sentir-se ainda mais claustrofóbica. Ela estava sentada ao lado de Dr. Farias, com Joe logo atrás dela na primeira fileira, sua presença sólida um âncora em meio à tempestade de nervos que tomava conta dela. Do outro lado, Rodrigo estava impecavelmente vestido de terno, cabelo arrumado, expressão composta de pai preocupado. Era quase engraçado, pensou Luana amargamente, como ele conseguia parecer tão diferente do homem que a deixou chorar de fome sob aquela ponte. A juíza entrou, uma mulher de aproximadamente 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque severo e óculos de leitura pendurados em uma corrente. Todos se levantaram. Podem sentar, ela disse, sua voz firme, mas não indelicada. Vamos direto ao ponto. Estou aqui para determinar o que é melhor para Miguel Silva, de 2 anos, e Ana Silva, de 1 ano e meio. Não estou aqui para julgar relacionamentos adultos ou dramas pessoais. Meu único interesse é o bem-estar das crianças. Isso está claro? Sim, Vossa Excelência. Ambos os advogados responderam em uníssono. Dr. Mendes, o advogado de Rodrigo, levantou-se primeiro. Ele era exatamente como sua reputação sugeria, imponente, voz retumbante, gesticulação dramática. Vossa Excelência, meu cliente é um pai que ama seus filhos e foi injustamente afastado deles por circunstâncias que estão além de seu controle. Ele passou por um período difícil, sim, mas está recuperado agora e desesperado para exercer seus direitos parentais. Luana sentiu raiva ferver, mas Dr. Farias tocou seu braço gentilmente, lembrando-a de manter a compostura. Meu cliente não está pedindo guarda total. Mendes continuou. Apenas guarda compartilhada, uma chance de estar presente na vida de seus filhos. É um pedido razoável de um pai biológico que nunca renunciou legalmente aos seus direitos. A juíza fez anotações. Dr. Farias, a defesa? Farias se levantou, calmo e meticuloso. Vossa Excelência, este caso não é sobre um pai querendo estar presente. É sobre um homem que abandonou completamente sua família, deixando-os sem recursos, sem apoio, em situação de rua. Temos evidências fotográficas, testemunhas, registros documentando o abandono. O Sr. Silva não voltou por amor paternal. Ele voltou quando descobriu que a senhora Luana reconstruiu sua vida com a ajuda de um homem de recursos. Isso é especulação. Mendes interrompeu. É fato baseado em evidências, Farias retrucou. O Sr. Silva não fez uma única tentativa de contato durante 6 meses. Não enviou dinheiro, não perguntou sobre as crianças, nada. Apenas reapareceu quando havia algo a ganhar. A juíza levantou a mão. Vou ouvir testemunhas de ambos os lados antes de fazer qualquer determinação. Sr. Mendes, chame sua primeira testemunha. Rodrigo foi chamado ao banco. Ele jurou dizer a verdade, a mão na Bíblia, e Luana teve que morder a língua para não gritar. Verdade? Ele não conhecia o significado da palavra. Senhor Silva, Mendes começou, sua voz suave agora, quase paternal. Conte ao tribunal o que aconteceu no período em questão. Por que você se afastou da sua família? Rodrigo respirou fundo, e Luana viu lágrimas formarem em seus olhos. Eram falsas, ela sabia, mas pareciam convincentes. Eu estava passando por uma depressão severa, ele disse, voz quebrando. Perdi meu emprego, estava com dívidas, me sentia um fracasso como provedor. Achei que minha família estaria melhor sem mim pesando sobre elas. Foi um erro, eu sei agora. Um erro terrível que lamento todos os dias. E por que você não entrou em contato durante esse período? Vergonha, Rodrigo disse simplesmente. Pura vergonha. Eu não conseguia encarar Luana, encarar meus filhos, sabendo que tinha falhado com eles. Mas fiz terapia, trabalhei em mim mesmo e agora estou pronto para ser o pai que eles merecem. Era uma performance digna de prêmio, Luana pensou com amargura. E pela expressão pensativa da juíza, estava funcionando.
Quando você soube que a senhora Luana estava em um relacionamento com o senhor Joe Mendes, como se sentiu? Confuso, Rodrigo admitiu. Preocupado. Joe é um homem rico e poderoso. Tenho medo de que ele esteja tentando substituir-me como pai das minhas crianças, usando seu dinheiro para comprar o afeto delas. Objeção. Farias disse imediatamente. Especulação e difamação. Reformule, Dr. Mendes. A juíza instruiu, mas o estrago estava feito. A ideia foi plantada. Luana viu Joe apertar os punhos atrás dela, lutando para permanecer calmo. Quando chegou a hora de Farias interrogar Rodrigo, ele não perdeu tempo. Senhor Silva, você alega que estava deprimido e envergonhado, mas não procurou ajuda profissional até recentemente, correto? Eu não tinha recursos, Rodrigo gaguejou. Mas tinha recursos para desaparecer por 6 meses. Onde você estava durante esse tempo? Rodrigo hesitou. Em várias cidades, tentando recomeçar. Mas não conseguiu enviar nem R$ 1 para alimentar seus filhos, nem uma mensagem para saber se estavam vivos. Eu estava em um lugar mental muito ruim. Tão ruim que você levou todas as economias da família quando saiu. Tão ruim que levou até o celular da senhora Luana, deixando-a sem meio de comunicação? Rodrigo ficou vermelho. Eu não me lembro dos detalhes. Estava confuso. Farias abriu uma pasta. Tenho aqui extratos bancários mostrando que você sacou todo o dinheiro da conta conjunta no dia em que desapareceu. R$ 3.200. Também tenho registro de que você vendeu o celular da senhora Luana em um brechó digital 3 dias depois. Isso soa como ações de alguém confuso ou de alguém planejando abandonar sua família. Objeção. Mendes tentou, mas a juíza o dispensou com um gesto. Responda à pergunta, senhor Silva. Eu precisava do dinheiro para sobreviver, Rodrigo disse, mas sua voz havia perdido aquela convicção anterior. E seus filhos? Eles não precisavam sobreviver também? Silêncio pesado. Rodrigo não tinha resposta para isso. Quando foi a vez da defesa chamar testemunhas, Farias começou com Dona Rosa. A mulher idosa entrou no tribunal com dificuldade, apoiando-se em uma bengala, mas sua voz era clara e firme. Eu conheci Luana quando ambas estávamos morando na rua, ela testemunhou. Vi ela chegando com aquelas criancinhas, sem nada além da roupa do corpo. Ela estava desesperada, perguntando para todo mundo se tinham visto o marido dela. Mas ele nunca apareceu. Eu dividi meu cobertor com ela naquela primeira noite, porque os bebês estavam com frio. Vi essa moça lutar todos os dias para alimentar aquelas crianças, mantê-las limpas, seguras. Ela é uma leoa protegendo seus filhotes. E o senhor Rodrigo, você o viu durante esse período? Nunca, nem sombra dele. Se ele estava tão preocupado com os filhos, por que nunca voltou para procurá-los no lugar onde os deixou? Foi uma pergunta devastadora que ficou pairando no ar. Joe foi chamado em seguida. Ele testemunhou sobre a noite em que encontrou Luana, sobre como ele ofereceu ajuda sem esperar nada em troca, sobre como o relacionamento deles se desenvolveu naturalmente ao longo dos meses. Senhor Mendes. Mendes o interrogou, voz cheia de insinuação. Não é verdade que você viu uma mulher vulnerável e aproveitou-se da situação dela? Não, Joe disse firmemente. Vi uma mãe desesperada protegendo seus filhos e ofereci ajuda porque era a coisa certa a fazer. Qualquer pessoa com humanidade teria feito o mesmo. Mas você começou um relacionamento romântico com ela. Isso não mostra que suas intenções eram menos altruístas do que alega. Meu relacionamento com Luana começou meses depois que eu a ajudei. Aconteceu porque nos importamos um com o outro, porque construímos uma amizade baseada em respeito e valores compartilhados. Não tem nada a ver com vulnerabilidade ou aproveitamento. E quanto às crianças, não está tentando substituir o pai delas.
Joe olhou diretamente para Rodrigo. Não posso substituir alguém que nunca esteve presente, mas posso ser uma figura positiva na vida delas, alguém em quem elas possam confiar. É isso que estou tentando ser. A resposta pareceu satisfazer a juíza, que fazia anotações constantemente. Mas foi quando Mariana testemunhou que a maré realmente virou. Ela entrou no tribunal com elegância serena, cumprimentou a juíza respeitosamente e falou com uma honestidade que cortava através de todas as mentiras e manipulações. Vossa Excelência, eu sou a ex-esposa de Joe e mãe de sua filha. Conheço esse homem há 15 anos. Ele nunca foi violento, nunca foi manipulador, nunca usou seu dinheiro como arma. Nosso casamento terminou porque queríamos coisas diferentes da vida, mas ele sempre foi um pai exemplar. E quando conheci Luana e suas crianças, vi imediatamente que ela era uma mãe dedicada que faria qualquer coisa por seus filhos. Por que você está testemunhando a favor do seu ex-marido e sua nova namorada? Mendes perguntou, tentando encontrar um ângulo. Mariana sorriu. Porque a verdade importa mais do que orgulho ou ciúme. Porque minha filha adora Miguel e Ana, e eu vi em primeira mão como Joe e Luana cuidam deles com amor. E principalmente porque vi os danos que mentiras podem causar. E não vou ficar em silêncio enquanto um homem tenta destruir pessoas boas por ganância. Foi poderoso, impactante, impossível de ignorar. A audiência se estendeu por horas. Mais testemunhas foram chamadas, mais evidências apresentadas. Fotos de Luana e as crianças sob a ponte, tão dolorosas que ela teve que desviar o olhar. Registros escolares mostrando como Miguel estava se desenvolvendo bem na creche. Laudos médicos confirmando que ambas as crianças eram saudáveis e bem nutridas. Finalmente, quando o sol já estava se pondo através das janelas do tribunal, a juíza falou. Ouvi testemunhos extensivos de ambos os lados. Revisarei todas as evidências apresentadas e darei minha decisão em 2 semanas. Até lá, mantenho o status quo. As crianças permanecem sob custódia primária da mãe, e o senhor Rodrigo não deve fazer contato direto sem supervisão. Audiência encerrada. O martelo bateu, ecoando como um tiro na sala silenciosa. Luana saiu do tribunal tremendo, Joe segurando sua mão firmemente. Foi bom, ele disse. Você viu a cara da juíza quando o Rodrigo começou a se contradizer? Ela não está comprando a história dele. Mas, e se não for suficiente? Luana sussurrou. E se ela decidir que as crianças precisam do pai biológico, não importa o que ele fez? Então lutamos de novo, Joe disse. E de novo, quantas vezes for necessário. Eu não vou desistir de vocês, Luana. Nunca. Aquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Luana e Joe sentaram-se no pequeno balcão do apartamento, olhando as luzes da cidade. Eu estava pensando, Joe disse de repente, sobre seus sonhos, o orfanato, a ONG para moradores de rua. Joe, não podemos pensar nisso agora. Com tudo que está acontecendo, exatamente por causa de tudo que está acontecendo, Joe interrompeu. Rodrigo está tentando definir nossa narrativa, fazer parecer que você é apenas uma vítima esperando ser salva. Mas você não é isso. Você é alguém que quer fazer diferença, ajudar outros. E se começássemos a trabalhar nisso, mostrar ao mundo, mostrar à juíza quem você realmente é. Luana olhou para ele, surpresa. Você está falando sério? Completamente. Tenho recursos, você tem a visão e a experiência. Podemos começar pequeno, talvez alugar um espaço, montar um programa piloto. Mostrar que isso não é sobre dinheiro ou status, é sobre usar o que temos para ajudar quem precisa. Lágrimas encheram os olhos de Luana, mas dessa vez eram de esperança, não desespero. Você faria isso? Mesmo com tudo o que está acontecendo? Especialmente por causa de tudo que está acontecendo, Joe disse, pegando suas mãos. Porque recusar-se a viver com medo, recusar-se a deixar pessoas ruins ditarem nossas ações, isso é a verdadeira vitória. Rodrigo quer nos fazer pequenos, assustados. Vamos responder sendo maiores, mais corajosos, mais generosos. E assim,
em meio ao caos da batalha legal, algo belo começou a nascer. Luana e Joe começaram a procurar espaços, fazer planos, conectar-se com organizações sociais. Mariana se ofereceu para ajudar com fundraising, usando seus contatos e habilidades de comunicação. Sofia fez desenhos que foram transformados em pôsteres para a futura ONG. O nome veio naturalmente durante uma conversa tarde da noite, Pontes de Esperança. Porque foi sob uma ponte que Luana tinha tocado fundo, mas também foi onde ela encontrou alguém que acreditou nela. Agora ela queria ser aquela ponte para outros, conectando desespero à esperança, solidão à comunidade. As 2 semanas de espera pela decisão da juíza foram as mais longas da vida de Luana. Mas em vez de consumi-la com ansiedade, ela canalizou a energia para o projeto. Visitou abrigos, conversou com moradores de rua, ouviu histórias que ecoavam a dela própria. E em cada rosto, via uma oportunidade de fazer diferença. Rodrigo, enquanto isso, não estava parado. Ele tentou mais algumas manobras desesperadas, incluindo uma tentativa patética de aparecer bêbado na porta do apartamento de Luana, chorando e implorando por uma segunda chance. Joe estava lá naquela noite e chamou a polícia imediatamente. O incidente foi documentado, mais uma evidência da instabilidade de Rodrigo. Finalmente, o dia da decisão chegou. Eles voltaram àquela mesma sala de tribunal, aquelas mesmas cadeiras desconfortáveis, mas desta vez havia algo diferente no ar. Uma sensação de conclusão iminente para melhor ou pior. A juíza entrou, sua expressão séria, mas não impenetrável. Ela folheou documentos em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Então ela falou. Após revisar extensivamente todos os testemunhos, evidências e documentação apresentados, a juíza começou, sua voz preenchendo a sala silenciosa. Cheguei a uma decisão baseada em um único critério: o melhor interesse das crianças Miguel e Ana Silva. Luana segurou a respiração, sentindo a mão de Joe apertar a dela por trás da divisória. O senhor Rodrigo Silva alega que passou por um período difícil que o levou a se afastar de sua família. No entanto, as evidências mostram um padrão de abandono deliberado e calculado, não um lapso temporário de julgamento. Ele não apenas deixou sua esposa e filhos sem recursos, mas ativamente removeu os meios de sobrevivência deles ao levar todo o dinheiro e pertences de valor. Rodrigo mudou de posição desconfortavelmente em sua cadeira. Mais preocupante, a juíza continuou, é o comportamento do Sr. Silva desde seu retorno. Em vez de demonstrar arrependimento genuíno e tomar medidas construtivas para reconstruir relacionamento com seus filhos, ele iniciou uma campanha de difamação contra a mãe das crianças e seu companheiro. Isso não demonstra preocupação com o bem-estar das crianças, mas sim com interesses pessoais e possivelmente financeiros. Luana sentiu esperança florescer em seu peito. Por outro lado, a senhora Luana Silva demonstrou resiliência excepcional e dedicação maternal. Mesmo nas circunstâncias mais adversas, ela priorizou a segurança e bem-estar de seus filhos. As evidências mostram que as crianças estão prosperando sob seus cuidados, são saudáveis, felizes e bem ajustadas. A juíza pausou, olhando diretamente para Rodrigo. Quanto às alegações sobre o relacionamento da senhora Luana com o Sr. Joe Mendes, não encontro nada que sugira influência inadequada ou ambiente prejudicial. Ao contrário, vejo um homem que ofereceu ajuda desinteressada em momento de necessidade e desenvolveu um relacionamento saudável baseado em respeito mútuo. Os testemunhos, inclusive da ex-esposa do Sr. Mendes, confirmam seu caráter e intenções genuínas. A juíza respirou fundo. Portanto, decreto que a guarda plena e exclusiva de Miguel e Ana Silva permanece com a mãe, Luana Silva. O Sr. Rodrigo Silva terá direito a visitas supervisionadas, inicialmente uma vez por mês, com possibilidade de reavaliação após 6 meses, condicionada à demonstração consistente de comportamento estável e parental apropriado. Além disso,
O Sr. Silva é ordenado a pagar pensão alimentícia retroativa referente ao período de abandono e pensão mensal daqui em diante. O martelo bateu, selando a decisão. Por um momento, Luana não conseguiu processar. Então a realidade atingiu como uma onda. Ela tinha vencido. Seus filhos estavam seguros. Rodrigo não podia tirá-los dela. As lágrimas vieram em torrente, e ela se virou para Joe, que a envolveu em um abraço apertado, seus próprios olhos úmidos. Acabou, ele sussurrou em seu cabelo. Acabou, meu amor. Vocês estão seguros. Rodrigo saiu do tribunal sem olhar para trás, seu advogado tentando consolá-lo com palavras sobre apelações possíveis. Mas todos sabiam que era uma causa perdida. A verdade havia prevalecido. Do lado de fora do tribunal, Mariana estava esperando. Ela havia tirado a tarde de folga do trabalho para estar lá. E quando viu o rosto de Luana iluminado por lágrimas de alívio, soube imediatamente o resultado. Parabéns, ela disse calorosamente, abraçando Luana. Justiça foi feita. Não teria conseguido sem você, Luana disse. Seu testemunho, seu apoio, significou tudo. Somos mulheres fortes apoiando umas às outras, Mariana disse com um sorriso. É assim que deveria ser sempre. Aquela noite, eles comemoraram modestamente no apartamento. Mariana trouxe Sofia, e as 3 crianças brincaram alheias ao peso emocional do dia, apenas felizes por estarem juntas. Os adultos compartilharam uma garrafa de vinho enquanto as crianças assistiam desenhos animados, e pela primeira vez em meses, Luana sentiu paz verdadeira. Então, Joe disse, erguendo sua taça, um brinde, a recomeços, a justiça e a famílias escolhidas. A famílias escolhidas, todos ecoaram, as taças tilintando suavemente. Mais tarde, depois que Mariana levou Sofia para casa e as crianças estavam dormindo, Joe ficou. Eles se sentaram no sofá, Luana encolhida contra ele, o silêncio confortável entre eles. Eu estava pensando, Joe disse hesitantemente, sobre o futuro. Nosso futuro. Luana levantou a cabeça para olhá-lo. O que sobre ele? Eu sei que ainda é cedo e não quero pressionar você, mas... Ele pausou, procurando as palavras certas. Luana, esses últimos meses, mesmo com todo o caos e luta, foram os mais felizes da minha vida. Você e suas crianças se tornaram minha família. E eu quero que isso seja oficial. Não precisa ser agora, mas eventualmente eu gostaria de casar com você. Adotar Miguel e Ana, se você permitir. Construir uma vida juntos de verdade. O coração de Luana acelerou. Parte dela queria dizer sim imediatamente, mas outra parte, a parte ainda cicatrizando de feridas antigas, hesitou. Joe, eu te amo. Tanto. Mas tenho medo. E se? E se não der certo? Joe completou gentilmente. E se eu te decepcionar? E se você me decepcionar? Essas são possibilidades em qualquer relacionamento, Luana. Mas também existe a possibilidade de que dê certo, de que sejamos felizes, de que construamos algo bonito juntos. Você tem razão, Luana admitiu. E eu quero isso. Quero um futuro com você. Mas vamos devagar? Profissionalizar a ONG primeiro, deixar as coisas se estabelecerem, dar às crianças tempo para se ajustarem. Todo o tempo que você precisar, Joe disse, beijando sua testa. Não tenho pressa. Só queria que você soubesse minhas intenções. Nos meses seguintes, algo mágico aconteceu. Pontes de Esperança saiu do papel e se tornou realidade. Eles alugaram um prédio modesto em um bairro popular, renovaram-no com a ajuda de voluntários e abriram as portas para sua primeira turma de crianças de rua. 8 crianças entre 5 e 12 anos, cada uma com uma história de dor e sobrevivência, encontraram um lar temporário ali. Luana mergulhou de cabeça no projeto, seu treinamento em pedagogia finalmente sendo usado da maneira que sempre sonhou. Ela criou rotinas que davam estrutura, mas também flexibilidade, reconhecendo que essas crianças precisavam de tempo para curar.
Joe garantiu que tivessem recursos adequados, comida nutritiva, roupas novas, material escolar, assistência médica e psicológica. Mas o mais importante era o amor. Cada criança que entrava pelas portas de Pontes de Esperança era recebida com abraços, sorrisos e a mensagem clara: você importa, você é visto, você merece coisas boas. Dona Rosa, que havia testemunhado no tribunal, tornou-se voluntária regular, contando histórias para as crianças e ensinando-as a tricotar. Mantenha as mãos ocupadas e o coração aquecido, ela dizia com seu jeito sábio. A ONG rapidamente ganhou a atenção da mídia local. Reportagens mostravam o trabalho sendo feito, as transformações visíveis nas crianças. Doações começaram a chegar, algumas pequenas de pessoas comuns tocadas pela missão, outras maiores de empresas querendo associar suas marcas a algo positivo. Foi durante esse período de crescimento e estabilidade que Joe fez sua pergunta novamente. Era uma noite comum, nada de especial, apenas os dois preparando jantar juntos no apartamento enquanto as crianças faziam lição de casa na mesa. Ele simplesmente se virou para ela, uma colher de pau na mão e aquele sorriso que fazia o coração dela derreter, e disse: então, o que você acha? Quer se casar comigo? Luana riu, pegando um tomate para cortar. Você está pedindo minha mão enquanto faz molho de macarrão? Estou pedindo sua mão em um momento real da vida real, Joe corrigiu, sem fanfarra, sem grande gesto. Apenas eu, você, e a promessa de mais noites exatamente assim. E talvez fosse exatamente por isso, pela simplicidade e autenticidade do momento, que Luana sentiu certeza absoluta. Sim, ela disse. Sim, eu quero casar com você. Joe largou a colher, pegou ela pela cintura e a rodou, ambos rindo como adolescentes. Miguel e Ana vieram correndo, querendo participar da diversão, e logo todos estavam rindo e dançando pela cozinha, o molho esquecido no fogão. O casamento foi pequeno, mas perfeito. Realizaram na praia, a mesma onde haviam passado aquele primeiro domingo com Mariana e as crianças. Sofia foi dama de honra, usando um vestido rosa que ela mesma escolheu. Miguel e Ana foram pajens, caminhando pela areia com cestas de pétalas que eles jogavam mais uns nos outros do que no chão, causando risos entre os convidados. Mariana estava lá, naturalmente, sentada na primeira fila e sorrindo genuinamente enquanto assistia seu ex-marido encontrar felicidade verdadeira. Dona Rosa estava lá, elegante em seu melhor vestido. As 8 crianças de Pontes de Esperança estavam lá, algumas chorando de emoção ao ver a mulher que lhes deu esperança encontrar seu próprio final feliz. Quando chegou a hora dos votos, Joe e Luana se viraram um para o outro, mãos entrelaçadas, oceano sussurrando atrás deles. Luana, Joe começou, sua voz carregada de emoção. Na noite que te conheci, você estava cantando para seus filhos sob uma ponte, transformando desespero em esperança através do puro poder do amor maternal. Naquele momento, eu soube que tinha encontrado algo raro. Verdadeira força, verdadeira bondade, verdadeira beleza que vem de dentro. Você me ensinou que riqueza não se mede em dinheiro, mas em coragem, que família não é definida por sangue, mas por escolha, e que amor verdadeiro é aquele que nos faz querer ser melhores. Prometo passar o resto da minha vida te honrando, apoiando seus sonhos, amando você e suas crianças como se fossem meu próprio coração batendo fora do meu peito. Não havia um olho seco na plateia. Então foi a vez de Luana. Joe, ela disse, voz tremendo mas firme, quando você parou seu carro naquela noite, poderia ter apenas olhado e seguido em frente. Ninguém teria te culpado. Mas você escolheu parar, escolheu se importar, escolheu ver humanidade onde outros viam apenas estatística. Você me deu mais do que abrigo ou comida ou trabalho. Você me deu dignidade, me deu esperança. Me deu uma razão para acreditar que pessoas boas ainda existem.
E então você me deu seu coração, livre completamente, sem esperar nada em troca. Prometo passar o resto da minha vida honrando esse presente, sendo parceira em todas as aventuras, mãe para Sofia como se fosse minha, e sua melhor amiga até nossos últimos dias. O oficial celebrante, um amigo de Joe que se tornou ordenado especialmente para esse momento, sorriu. Então, pelo poder investido em mim, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E Joe beijou, um beijo cheio de promessa e amor e futuro. A lua de mel foi uma surpresa que Joe planejou meticulosamente. Eles deixaram as crianças com Mariana, que insistiu que adoraria ter uma semana com os 3 pequenos, e voaram para um resort na costa tropical. Era a primeira vez que Luana entrava em um avião, e seu nervosismo era palpável enquanto eles embarcavam. Está tudo bem, Joe murmurou, segurando sua mão enquanto encontravam seus assentos na primeira classe. Aviões são o meio de transporte mais seguro que existe. Luana assentiu, tentando acreditar, mas quando o avião começou a acelerar pela pista, seu coração disparou. A decolagem foi suave, e por um momento ela relaxou, maravilhada com a vista da cidade, ficando cada vez menor abaixo deles. Mas então, cerca de 1 hora no voo aconteceu. O avião começou a tremer violentamente. As luzes de "apertem os cintos" acenderam, e a voz do piloto veio pelo interfone. Senhoras e senhores, estamos passando por uma zona de turbulência. Por favor, permaneçam sentados com cintos apertados. Turbulência severa seguiu. O avião sacudia e caía, bagagens chacoalhavam nos compartimentos superiores, algumas pessoas gritavam. Luana agarrou o braço de Joe com força, seus nós dos dedos brancos, olhos apertados fechados. Joe, ela sussurrou, terror em sua voz. Vamos cair, vamos morrer, e as crianças vão ficar órfãs e... Ei, olhe para mim, Joe disse firmemente, virando o rosto dela para ele. Abra os olhos, Luana, olhe para mim. Ela obedeceu, seus olhos encontrando os dele. Não vamos cair, ele disse com convicção. Isso é apenas turbulência. Desconfortável sim, mas não perigoso. O piloto está no controle. E mesmo que acontecesse o pior, mesmo que este fosse nosso último momento, eu não me arrependeria de nada. Porque cada segundo com você valeu a pena. Suas palavras, ditas com tanta certeza e amor, acalmaram algo nela. Luana respirou fundo, focando no rosto dele, nas mãos dele segurando as dela, na solidez de sua presença. A turbulência continuou por mais 10 minutos que pareceram horas, mas ela conseguiu manter a calma, ancorada pelo amor dele. Quando finalmente passou e o avião estabilizou, Luana soltou um riso trêmulo. Bem, essa foi uma maneira de começar a lua de mel. Agora o resto vai parecer fácil, Joe brincou, beijando sua testa. E o resto foi mágico. Dias passados na praia, nadando em águas cristalinas, explorando vilarejos locais. Noites de jantares românticos e conversas que se estendiam até madrugada. Eles conversaram sobre tudo, como expandir pontes de esperança, sobre ter mais filhos juntos eventualmente, sobre envelhecer lado a lado e ver seus netos brincarem na mesma praia onde se casaram. Você sabe, Luana disse uma noite enquanto caminhavam pela praia sob estrelas incontáveis. Às vezes, ainda não consigo acreditar que isso é minha vida. Que aquela mulher sob a ponte e esta mulher aqui são a mesma pessoa. São e não são, Joe disse pensativamente. Você sempre foi esta pessoa, forte, amorosa, capaz. As circunstâncias apenas mudaram, mas sua essência sempre foi dourada. Quando voltaram da lua de mel, foram recebidos por 3 crianças excitadas e uma Mariana exausta, mas sorridente. Eles foram anjos, ela mentiu descaradamente, e todos riram. A vida estabeleceu em uma nova normalidade maravilhosa. Joe oficialmente adotou Miguel e Ana, e ver o nome dele nos documentos de nascimento das crianças fez Luana chorar de alegria.
Pontes de Esperança expandiu, abrindo uma segunda unidade focada em adultos moradores de rua, oferecendo não apenas abrigo, mas treinamento profissional, assistência com documentação e suporte para a reintegração social. Rodrigo fez algumas tentativas fracas de contato nos primeiros meses, após a decisão do tribunal, mas eventualmente desapareceu de novo, incapaz de manter o compromisso mesmo com as visitas supervisionadas que lhe foram concedidas. Foi triste, mas também libertador. As crianças tinham Joe como figura paterna, um homem que escolheu amá-las todos os dias. 2 anos depois do casamento, Luana descobriu que estava grávida. A notícia foi celebrada com lágrimas e abraços, e quando o bebê nasceu, uma menina que eles chamaram de Esperança parecia completar o círculo de alguma forma poética. Esta criança, concebida em amor e segurança, carregaria o nome da qualidade que havia salvado todos eles. Sofia, agora com 11 anos, adorava ser irmã mais velha. Miguel e Ana, agora com 6 e 5 anos, protegiam a irmãzinha com fervor adorável. E Joe, segurando sua filha recém-nascida, enquanto assistia suas outras 3 crianças brincarem no jardim, sentia gratidão tão profunda que mal conseguia nomear. "Você está feliz?" Luana perguntou, aproximando-se dele na varanda de sua nova casa, uma residência espaçosa que compraram para acomodar a família crescente. "Mais do que pensei ser possível", Joe admitiu. "Você? Tão feliz que às vezes me assusta", Luana confessou, como se alguém pudesse aparecer e dizer que foi tudo um engano. "Não foi engano", Joe disse firmemente. "Foi escolha, foi trabalho duro, foi amor, e é real, completamente real." E era. Anos continuaram passando, trazendo desafios normais de família, mas também alegrias incontáveis. Pontes de Esperança se tornou organização referência nacional, com unidades em 6 cidades e planos de expansão internacional. Luana dava palestras, compartilhando sua história de superação, inspirando outros a nunca desistir. Joe continuou gerenciando seus negócios, mas agora com foco em impacto social, transformando lucro em legado. Mariana continuou sendo parte da família, uma tia amorosa para todas as crianças e amiga genuína de Luana. "Vocês sabem", ela disse uma vez durante jantar em família, "vocês são prova de que finais felizes existem. Não os de conto de fadas onde tudo é perfeito, mas os reais onde pessoas imperfeitas escolhem amar e lutar e crescer juntas." Era verdade. Seu final feliz não foi mágica ou destino, foi escolha. Escolha de Joe de parar naquela noite. Escolha de Luana de aceitar ajuda. Escolha de ambos de abrir seus corações apesar do medo. E escolha diária de continuar escolhendo um ao outro, mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil. Na noite antes do aniversário de 10 anos de casamento, Joe e Luana voltaram àquela ponte. Não estava mais abandonada. A cidade havia revitalizado a área, mas eles ainda sabiam o exato lugar onde aquele barraco de papelão costumava ficar. "Parece outra vida", Luana murmurou, olhando ao redor. "Era outra vida", Joe concordou. "Mas levou você àquela vida até mim. Então não posso me arrepender de nada que aconteceu antes." Eles ficaram ali em silêncio por um momento, mãos entrelaçadas, lembrando. Então Luana sorriu. "Sabe o que acho mais incrível? Não é apenas que minha vida mudou. É que consegui usar minha experiência para mudar vidas de outras pessoas. Aquela dor, aquele desespero, não foi em vão." "Nunca foi", Joe disse. "Transformou você de metal comum em aço. E agora você está usando essa força para erguer outros." Enquanto dirigiam de volta para casa, onde 4 crianças esperavam com bolo de aniversário e presentes feitos à mão, Luana refletiu sobre a jornada. De desespero total sob aquela ponte até felicidade plena em família amorosa. De invisível nas ruas até voz influente na sociedade. De quebrada e sozinha até inteira e amada. E ela percebeu, esta história não era sobre ser salva. Era sobre descobrir força que sempre esteve lá.
Joe não a salvou, ele apenas segurou o espelho para que ela pudesse ver seu próprio valor. E juntos, eles construíram algo maior do que qualquer um deles sozinho poderia ter imaginado. Pontes não são apenas estruturas que conectam lugares. São promessas de que nenhum abismo é intransponível, nenhuma distância impossível de cruzar. E às vezes, embaixo das pontes onde outros veem apenas sombras, florescem histórias de esperança que iluminam o mundo. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e nos conte nos comentários. Você acredita em segundas chances? Em que cidade ou país você está assistindo esse vídeo? Sua resposta pode aparecer em um próximo conteúdo. Até a próxima história, que promete ser ainda mais emocionante.